Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de live aula. Estamos aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus, o que a gente pode aprender e estarmos juntinhos nesse propósito da conexão com Deus. Hoje é o nosso 6º dia de propósito, então se você já me acompanha, já sabe como a gente está fazendo. Nós estamos colocando uma fitinha vermelha no nosso pulso, ou uma pulseirinha, algo que chame a atenção, para que ao olhar você se lembre que precisa ter o seu momento com Deus. Então hoje já é o 6º dia, você pode fazer aí também, da onde você estiver. Então é um momento que você vai separar para conversar com Deus, para ler a palavra, para ter uns minutos ali de meditação, de oração, colocando a nossa espiritualidade como objetivo maior, nos afastando do físico, da carne, sem olhar tanto para as circunstâncias que nos rodeiam, mas buscando a conexão espiritual, a conexão com Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a proteção divina. Esse vai ser o nosso tema. E o nosso versículo-chave vai ser um versículo muito conhecido. Com certeza você já ouviu, com certeza a sua Bíblia fica aberta neste versículo aí e você já conhece. Mas nós vamos ler esse versículo e vamos destrinchar o que essa palavra quer falar conosco. Antes de mais nada, nós estamos tendo alguns bugs no aplicativo do Instagram. Então, de repente, eu estou falando com vocês e a minha voz tem uma alteração. Ela pode ficar muito mais grave e fica até estranho, né? Estranho ao mesmo tempo engraçado. Então, se você está me assistindo ao vivo e isso acontecer, você sai e entra de novo, que aí para esse bug. Aí depois volta a acontecer de novo, tá bom? Inclusive pessoas que eu acompanho, que eu assisto live delas, eu tenho percebido isso. Então isso pode estar acontecendo e no gravado não. Depois que a live fica salva, isso não acontece. A voz fica estabilizada, normal. Mas no ao vivo tá tendo essa oscilação na frequência da voz. Então fica muito estranho. Então, caso você perceber, a minha voz já é grave, né? Então ela fica muito mais grave, fica grossa, parece que tá ali em distonia. Você sai e volta, ela já fica normal, tá bom? Então a gente vai ler essa palavra aqui, que é muito conhecida, mas a gente vai ver o que o Senhor quer nos trazer hoje sobre a proteção divina. Então, abra sua Bíblia aí, você que tem uma Bíblia, você que gosta de anotar os nossos estudos. Nós vamos ler hoje Salmos 23, versículo 1. Na verdade, todo o Salmo 23, ele é muito lindo. Nós já temos, inclusive, aqui no feed, o estudo dos Salmos, né? Fizemos diariamente o estudo de cada versículo. Então, cada versículo rendeu uma super live aula para a gente ver da grandeza, a quantidade de itens que a gente pode tirar dali e absorver, a quantidade de coisas práticas para as nossas vidas, né? Então, o Salmos 23, apesar de só 6 versículos, ele tem muita coisa para a gente aprender. Mas hoje a gente vai se ater no primeiro versículo, um versículo tão pequeno, mas tão profundo. Eu estava meditando logo hoje pela manhã, no horário ali do banho, falando com Deus, na minha gratidão diária, e eu estava agradecendo por tanta proteção. E aqui diz assim, é um salmo do rei Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Simples assim. E Davi era pastor. Então Davi tinha muita propriedade para falar desse assunto, porque ele tinha suas ovelhinhas, né? Então Davi conhecia o cuidado de um pastor. O Davi sabia o que uma ovelha precisava em detrimento das outras, porque muitas pessoas, elas tratam até mesmo nós, enquanto sociedade, como um todo, né? Você vê na empresa, principalmente funções que usam uniforme, você é mais um. O uniforme já é para isso, né? Ele unifica. Então você olha ali, tá, aquela pessoa é mais um na multidão. Há 100 e tantos funcionários. Então você é visto na sociedade hoje como multidão. Você vai numa consulta, você vai num comércio. Ah, é mais uma pessoa na fila. Ah, espera aí. Então não, o pastor ele não trata a gente assim, ele conhece a individualidade. Tem aquela ovelhinha mais gordinha, tem a mais fraquinha, tem a que tá com um espinhinho ali na perna, tem aquela que tá com um machucadinho na orelha. Então o pastor ele conhece as ovelhas, ele sabe a debilidade de cada uma, ele sabe o pasto ideal para dar para cada uma. Enquanto algumas estão pastando, 2 ou 3 se desviam, ele vai lá e traz elas de volta para o aprisco, para o meio do rebanho. Então, quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor,
ele tinha propriedade para falar isso. Ele sabe que Deus, como a gente chama, o todo, a energia que rege tudo, o universo, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, ele é o tudo, ele é o nada. Como a gente estava conversando aqui ontem em casa, né? Eu falando para minha nora que Deus é o nada. E ela falou, como que ele é o nada? Eu falei, ele é o tudo e ele é o nada. Ele é tudo que há. E nós somos parte desse todo. Então não tem como desvencilhar nossa existência do todo. Então nós somos ele e ele é se experienciando a vida em nós. Porque ele é tudo que há. Então quando o cientista fala que vai estudar a matéria escura do espaço, eles querem entender o que é aquela escuridão, que matéria é essa? É o nada, é o vácuo. E ali também é a presença do Senhor, né? A Bíblia fala que a presença de Deus e o Espírito dele pairava sobre as águas antes dele criar todo o universo. Então, independente se acreditam em Big Bang ou não acreditam em Big Bang, ele é o Big Bang, ele é o início, ele é o fim, ele é tudo que há. E quando a gente fala das características de Deus, geralmente a gente coloca ele como pai, né? Como um pai glorioso, um pai bondoso, ele é o rei de Judá, ele é o Maranata, ele é o Cristo vem, ele é o Messias. A gente tem várias características para dar para o nosso Deus, para essa força que pulsa em nós, que a gente sabe que existe essa divindade, o nosso Criador, né? E Davi, por ser pastor, olha que coisa linda, ele chama o Senhor de pastor. Então ele tinha esse relacionamento com Deus, que é exatamente esse propósito que nós estamos fazendo, da conexão divina. Então, quando você sabe quem é o seu Deus, quando você sabe quem é o seu protetor, você entende e você se identifica com ele, né? Eu gosto muito de chamá-lo de pai, porque para mim essa presença da família, eu como mãe, o meu esposo como pai, a gente preza muito por essa união, né? Pela nossa família. Então eu me identifico muito com ele como todo, como meu pai, sempre me dirijo nas orações para ele e de várias formas, mas como pai é uma das formas que eu mais gosto de chamar. E talvez a pessoa ali que teve um trauma com o pai, uma relação abusiva, não teve uma convivência com o pai, não tem uma boa experiência com o pai, se ela identifica Deus como pai, já causa um bloqueio nela. E ela fala, Deus não me ouve, eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus, porque ela relaciona aquela imagem com o pai. Então, o importante de você conectar-se com a sua parte espiritual é entender este valor que essa divindade, que esse Criador tem para você. Talvez você não chame de pai, mas você chama de universo, de natureza, você acredita que existe algo acima da nossa existência. E isso já é válido. Eu não posso te julgar. Ah, mas você não chama Deus de pai, Deus de exaltado, de rei de Judá. Não tem problema. Da maneira que você chama, contanto que você tenha o temor a essa força acima de nós, você também já está ali querendo buscar essa experiência, você já está se elevando espiritualmente, né? E aqui você vê que Davi chama ele de pastor. Então ele sabia o cuidado que ele tinha com cada ovelhinha. E ele sabia que essa força que é o todo, que muitos chamam de Deus, representava para ele um pastor. Porque quando ele foi ungido a rei, ele era moço ainda, ele foi deixado de lado, foi apresentado para o profeta que foi ungir todos os irmãos, o mais velho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, porque eles eram fortes, valorosos, eles tinham eloquência para falar, eles trabalhavam no comércio da cidade, eles trabalhavam com o pai, então assim, eles tinham várias qualidades. Então quando o profeta veio e falou, olha, eu preciso ungir a rei, e foi me mandado vir nesta casa, nos filhos de Jessé. Aí apresentou o primeiro, ele orou ali, pediu, né, a direção de Deus. Não, não é esse. Aí trouxe o segundo filho, todo forte, todo bonito, né, barbado, alto, orou, pediu a confirmação de Deus. Não, Deus disse que não é esse. E assim foi, o outro, e acabaram-se os filhos. E aí o profeta fala assim pro pai, né, para Jessé, mas não tem mais nenhum filho, porque Deus não se engana. Deus mandou eu vir aqui e ungir o novo rei, porque Saul estava dando muito problema, que era o rei que estava na época governando ali Israel. Aí ele falou assim, tenho, né, tem um lá que tá lá no pasto lá, mas, tipo... Aí ele falou, então mande chamar. Aí os irmãos foram, mas já foram bufando.
e demoraram para ir. Se eu não me engano, se não me falha a memória, na passagem fala que o profeta acho que pernoitou ali, ficou algumas horas ou jantou com eles, alguma coisa assim, porque demorou, era longe o pasto. E os irmãos foram lá chamar Davi. E Davi não era nada de característica física, de qualidade perto dos irmãos. Ele era baixinho, ele era ruivo, todo sardento, naquela época era meio que uma escória assim, sabe? Aquela pessoa diferente. Ele tinha cheiro ruim, porque ele ficava com o animal 24 horas, ele dormia com as ovelhas. Ele tomava chuva, ele protegia, então a roupa dele cheirava animal. Aquele cheiro de feno, aquele cheiro quando a gente vai no zoológico, né? Tem aquele cheiro característico do animal. Então Davi tinha esse mau cheiro, porque ele era o pastor ali junto com as ovelhas. Ele era cheio de palha, ele tinha a chinela ali, a sandália dele, super humilde, porque ele andava nas pedras, no barro, na terra. Então vocês imaginam esse pastor baixinho, todo sujo, fedido, suado, sabe? Vindo até o profeta e os irmãos todos naquela expectativa, porque nenhum tinha sido confirmado por Deus diante do profeta. E quando o profeta ora ali e pede a confirmação, e o Senhor fala, esse é o meu ungido, que depois se tornou o rei Davi, né? E depois a gente vê toda a trajetória deles, a gente pode até fazer um estudo sobre a vida do Davi mais a fundo, que é uma história que eu amo, uma das que eu amo. E Davi depois ele errou demais. Ele pecou demais, ele errou não só contra os princípios de Deus que ele conhecia, mas contra ele mesmo. Ele feriu princípios dele mesmo, de honestidade, de traição, de várias coisas assim, sabe? Mas mesmo assim o Senhor fala que Davi era um homem segundo o coração dele. Então ele tinha dentro dele aquela boa intenção. Então nós não podemos julgar o nosso irmão. Muitas vezes o nosso irmão, o nosso próximo, até mesmo um familiar, tem atitudes que você olha e fala, nossa, não condiz. Nossa, fulano, vai na igreja ainda, vixe! Mas você não sabe como é a intenção daquela pessoa. Às vezes o que vai na igreja, o que bate cartão, o que tem função, o que tem cargo, ele só tem ali uma casca. Mas dentro dele ele é uma pessoa corrosiva, uma pessoa que chega perto do outro, quer só sugar. Uma pessoa invejosa, uma pessoa que quer o mal das pessoas, uma pessoa que sabe usar a palavra, sabe usar aquela lábia para ludibriar. Então as palavras são doces como mel, mas no final são amargas como fel. A Bíblia também fala sobre isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque Davi era um rei, fez o seu reinado durante muito tempo diante da palavra de Deus e depois ele caiu, sim. Ele caiu, ele errou, mas ele teve também a sua chance de se redimir, né? E ele fala durante todo o erro, porque tem pessoas que falam assim, o que tem? Vou pecar mesmo, vou aproveitar mesmo, vou zoar mesmo, depois eu peço perdão. Mas não sabe o quanto aquele pecado e aquele erro traz de consequência para o seu eu físico, para sua carne, né, trazendo dores, doenças, males até mesmo mentais, você fica com sequelas, porque você erra tanto, né, com vícios, com maus hábitos, que isso depois vem tudo para você. Então, além de mal físico, a dor na alma, a dor no sentimento, saber que você traiu alguém, que você errou, que você foi falso, que você não foi fiel com sua palavra. Então, tudo isso traz consequência. O pecado não é somente contra Deus, é contra você mesmo. Quando você erra, você mesmo está trazendo para si aquele julgo e aquela consequência. E assim foi com Davi. Tem uma parte da Bíblia, da história dele, que ele fala que enquanto ele calou aquele erro e não se arrependeu, não pediu perdão, ele envelheceu. É como se os ossos dele doessem. Então ele fala, eu envelheci, os meus ossos doíam, porque eu calei o meu erro e não confessei. Enquanto eu não confessei, eu não fui livre. Então é muito linda a história dele, porque pega toda mesmo assim a trajetória de um ser humano, desde sua ascensão até a sua queda e depois a sua redenção e se redimir, se arrepender, mostrando que a gente tem sim a chance do arrependimento, de dar a volta por cima, né? E que existe sim um Deus, um Pai, um Criador, que está sempre disposto com as mãos e os braços abertos para nos ajudar, para nos redimir, né? E por isso mesmo ele mandou o Filho dele para que viesse nos salvar e cumprir essa missão tão linda que ele deu início lá no Éden. Mas aí é uma história para a gente trazer novos capítulos, depois em outras lives, porque é uma história muito profunda. Vejam que até agora a gente está aqui comentando durante 15 a 20 minutos, em cima somente de um versículo, de tão profundo, como eu falei para vocês no início.
Este versículo é muito profundo. Então Davi, dando a conclusão, né? Ele sabia o que era um pastor. E ele sabia quando Deus escolheu ele dentre todos os irmãos e teve aquele cuidado, ele sabia que Deus estava sendo o pastor dele. Ele sabia que durante toda a trajetória, tudo que ele errou depois, tudo que ele fez de erro, e ele pagou e pagou caro, até com morte de filho, ele teve uma vida bem complicada. Se você nunca leu a história de Davi, é bem interessante, sabe? E quando ele fala, o Senhor é meu pastor, ele sabe do que ele está falando, ele tem propriedade. Por isso que eu conclamo a vocês, por isso que eu chamo vocês, por isso que eu bato tanto nessa tecla. Vamos buscar a conexão com Deus. Busque, coloque a sua pulseirinha vermelha. Toda vez que você olhar, nossa, eu não tive meu momento com Deus ainda. Eu preciso, de preferência de manhã. Mas às vezes você está tão na pilha, tão na correria, que você sai de casa e você não tem seu momento com Deus. Mas priorize o seu horário da manhã, priorize antes de dormir, seu agradecimento, sua gratidão, porque sem Ele nós não somos nada. E quando você tem uma experiência com Deus, ninguém tira de você. Então, quando eu chamo Deus de Pai, quando eu clamo, eu gosto muito de chamar também Ele de Deus de Israel. Muitas vezes eu estou falando com Ele, eu falo, o Senhor que é o Deus de Israel e também é o meu Deus, porque eu lembro de tudo que Ele fez por Israel, tudo que Ele fez com aquele povo durante tantos e tantos milênios, né? Até chegar aos nossos dias, desde Abraão, quando Ele fez a promessa. E isso para mim, assim, é algo muito presente, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem é essa pessoa, eu sei quem é essa energia viva, esse Criador. Ah, mas você fala que Deus é energia? Sim, Ele é energia, porque se eu não abrir os olhos e não tiver energia para começar mais um dia, esse fôlego quem me dá é Ele é energia, Ele é o todo, Ele é o universo, Ele é Deus Pai, Ele é Deus Trino, Ele é Deus, Jesus, Salvador, Ele é tudo que há. Então vai depender da sua experiência, como eu falei no começo, né? Você precisa ter essa experiência. Eu já tive experiências com Deus de clamar a Ele e precisar da resposta em minutos, em milésimos, e Ele estar ali presente. Então, quando eu venho trazer algo para vocês, eu não posso falar de um achismo, eu não posso ler a Bíblia e pregar, palestrar, fazer um estudo. Se eu ler isso daqui com uma didática, ainda mais hoje com inteligência artificial, eu posso montar um sermão, uma palestra, um estudo muito bonito, comover pessoas, fazer pessoas chorar. Isso é que a gente mais vê por aí. Mas quando eu falo para vocês, eu falo de algo que eu vivi. Eu não conheço a Bíblia só de ler. Eu não tenho essa palavra aqui toda grifada, arriscada, porque eu li muito, porque eu já li 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Eu conheço de vivência. Então eu me apego sim a alguns versículos, tem algumas palavras-chave que falam muito comigo. Nos momentos que eu mais precisei de dor, a palavra estava ali comigo, Ele estava ali comigo. Por isso que eu gosto de chamá-lo de Pai, porque muitas das lutas que eu passei, eu não pude falar com meu pai. Eu não pude expressar para minha mãe. Algumas coisas sim, mas outras coisas você até evita, porque você sabe que vai machucar o coração ali da sua mãe, do seu pai, ou talvez eles não entendam, ou talvez eles vão julgar e criticar aquelas pessoas que estão ali envolvidas na situação, por amor ao filho, né? Porque a mãe e o pai amam o filho, quer proteger, então talvez não vão entender. Então quantas vezes eu calei certas dores sozinha, e eu tive que me apegar a Ele como pai. Então, Ele foi o meu pai. Ele ouviu, Ele me atendeu, Ele me ajudou, me acalentou. Então, quando você tem essa experiência, que eu sempre estou falando para vocês, vamos nos achegar a Deus, vamos fazer essa conexão, vamos reprogramar a nossa mente, tirando tudo que é trauma do passado, tudo que é coisas que você aprendeu de formas repetitivas e você agia como hábito, como vícios ali no seu dia a dia, porque até então você desconhecia que tinha essa possibilidade de mudar. E agora você me segue aqui, você entende que existe essa possibilidade, é possível mudar, é possível alterar os seus padrões. Então busque essa reprogramação mental, siga essa conexão, essa busca
de você ter o seu lado espiritual mais em comunhão com Deus, para que você tenha essa experiência, porque essa experiência ninguém tira de você. Então, todas as vezes que você tiver um desafio, que você tiver algo ali para resolver e precisar dessa ajuda, deste pastor que te acolhe e que nada te falta, porque ele está ali presente, você não vai ter dúvidas, porque você tem essa experiência real com ele. E essa experiência, essa vivência, ninguém tira de você. Assim como um trauma causa ali feridas e você precisa tratar e trabalhar, as coisas boas também deixam marcas. O presente, quando você ganha um presente diferente, deixa aquela marca, deixa aquela lembrança, você jamais esquece. Então, quando você vive algo, a experiência, a vivência, ninguém tira de você. Então, que você tenha essa intenção dessa busca, que você tenha esse desejo. Esta é a palavra que o Senhor traz para nós hoje, esta proteção, este carinho, este cuidado. E quando eu falo para vocês, acho que foi até na primeira live que eu coloquei na descrição, que esse Deus, ele cuida, e ele cuida desde uma cirurgia complexa até mesmo uma balinha. E eu coloquei ali, eu falo desta forma porque realmente é o que acontece, é porque o Senhor cuida mesmo dos detalhes. Esses dias meu esposo pegou uma passageira e ela pediu que parasse numa farmácia para comprar o remédio, adicionou ali a parada, ele parou e ficou aguardando. Quando ela voltou da farmácia com o remédio, ela voltou com um drops, uma balinha, e é uma balinha que ele gosta muito, é um quadradinho, são balinhas mastigáveis com sabor de morango, acho, de iogurte. E aí ele mandou a foto pra mim, olha o que eu ganhei da passageira. Aí eu falei assim pra ele, Deus cuida da gente nos detalhes. Tá vendo quando eu falo pra você? A moça podia ter dado um tic-tac, podia ter trazido uma garrafinha de água. Isso acontece muito, o passageiro desce, pede pra ir em tal lugar e traz água gelada pra ele, às vezes traz um suco, né? Às vezes dá uma caixinha de dinheiro, às vezes oferece, sei lá, um chiclete. Mas por que aquela passageira comprou este drops, esta balinha, enquanto foi na farmácia? E ele sempre aproveita quando a gente vai na farmácia para comprar esta balinha. E eu falo que não é lugar de comprar balinha, a gente veio para buscar um remédio, para buscar uma pomada, que seja. Pois ele vai no caixa e ele pega esta balinha. Então, quem sabe que ele gosta desta balinha? Quem conhece esse costume que ele tem? É um mimo. Eu não como bala, aqui em casa a gente não tem esse costume, né? Nem eu, nem meus filhos, nada. Mas ele gosta, meu esposo, ele gosta de balinha, né? Tem um grupo dele de amigos que chamam ele de Jujuba, apelidaram ele de Jujuba, os caras tiram sarro, porque ele gosta. Então você vê que o Senhor, ele cuida. O Senhor foi lá e colocou a intenção naquela pessoa e deu aquele drops exatamente o que ele gosta, do sabor que ele gosta. Então você vê o cuidado. E quando eu falo para vocês cirurgia complexa, é porque eu já passei, né, por 2 cirurgias complexas do meu filho mais novo, 2 cirurgias de 6 horas, e você tem que estar ali naquela apreensão e ao mesmo tempo desenvolvendo a sua confiança, sabendo que o Senhor está à frente. O médico fala, mãe, até aqui a gente vai fazer a nossa parte humana. Daqui pra frente é com Deus. A senhora tem fé? Tenho fé. Então deixa com a gente. E eu falei, eu tenho certeza porque o Senhor está agindo em vocês, né? É um ser humano, mas é um instrumento. Então ele cuida desde uma cirurgia complexa de 6 horas, 9 horas, 10 horas, cirurgias na cabeça, cirurgias que têm risco de nervos, porque são regiões muito delicadas, até mesmo de uma balinha, né? Eu sempre passei no mercado que tem aqui na nossa região e eles vendem flores naturais das coisas mais lindas. Tem branca, tem roxa, lilás, amarela, rosa. Então você entra assim no mercado, tem aquela parte somente de flores. E sempre teve uma orquídea que fica bem ali na frente e eles colocam várias unidades delas, né? Azuis. E a minha cor predileta é o azul. Então sempre que eu entro assim, além de ser tudo colorido e é lindo, né? Eu amo flores. Aquelas orquídeas azuis, elas ficam sempre como se fossem as primeiras do estande das flores. E eu sempre admiro, sempre. E eu olhava assim, meu Deus, que linda. E eu ficava assim, meu Deus, que orquídea linda. Azul é tão difícil você encontrar uma flor azul na natureza, né? É difícil a gente ver assim, tanto fruta azul como flor azul. Geralmente o que tem são artificiais. E essa orquídea, ela é natural.
E eu chegava assim a tocar na pétala, sabe assim, parece aquela seda. E eu falava pro meu marido, é de verdade, nossa, eu acho tão lindo. E né, eu não sei cuidar de flor, então nunca me atentei de comprar, mas eu ficava sempre admirando. E agora nesse último aniversário que eu fiz, no final do ano passado, meu marido marcou uma surpresa ali na casa dos parentes, né, tios e primos, todo mundo se reuniu. Eu não sabia que ia ser em comemoração ao meu aniversário. Então foi tudo meio que surpresa, cada um juntou alguma coisa, minha tia arrumou a mesa lá, encomendou um bolo, cada um levou um pouco de coisa para fazer um churrasquinho. E quando eu cheguei tava tudo enfeitado, tudo tão lindo. E a decoração da mesa, o pano que ela colocou e os detalhes eram em azul. Aí eu falei assim, nossa tia, mas quem disse pra senhora que eu gosto de azul? Ela falou, eu não sei, eu fui pegando o que eu tinha aqui. Peguei uns tecidos, uns TNT, falei pro seu primo buscar uns ramos de umas folhas ali, ela colocou umas folhas assim, umas folhagens, ficou a coisa mais linda. E tinha uma orquídea azul na mesa. Aí eu falei, nossa, que orquídea linda, parece aquela que eu sempre vejo no mercado. E eu acho tão lindo, nossa, é minha cor predileta, eu acho linda essa orquídea. Aí a minha outra tia que tava do lado falou assim, mas ela é sua. Aí eu falei, minha? Ela falou, sim, eu trouxe pra você. Eu fiquei tão gratificada, eu jamais poderia acreditar que essa minha tia ainda é de longe, ela mora no interior, ela veio para um aniversário surpresa e ela me trouxe uma orquídea azul. Como? Jamais ela ia saber que eu gostaria de um dia, imaginei ter essa planta neste tom. A orquídea mais comum é a branquinha, é a lilás, a amarelinha, e ela me trouxe a azul. Né? E eu fiquei maravilhada com a festa surpresa e com a decoração em detalhes de branquinho com azul e aquela flor azul dando destaque na mesa. Foi tão lindo. E você fala assim, isso é um cuidado. Deus mostrando para você, vai em frente, continua. Estou me agradando das suas atitudes. Estou feliz com você, minha filha. Eu cuido dos detalhes. Assim como nós, pais, né? Às vezes você tem aquela gratidão ali de fazer um lanchinho pro seu filho, arrumar a mochila, colocar um toque de mãe ali, de cuidado. Você faz isso, você é humano, né? Você faz. Que dirá o Senhor, o nosso Pai, todo Criador. Então Ele cuidou, né? E aí a orquídea ficou linda. Depois eu vou colocar até para vocês nos stories alguma das fotos. Eu tirei bastante foto com ela. E ela linda, linda, ela demorou a cair. Conforme ela ia caindo e as flores murchando, ela não ficava cor de folha seca. Ela ficava cor azul, então ela murchava e ficava sequinha e azul, só que um azul mais intenso. Então até murcha e caída do pé, ela era linda. E aí eu comecei a cultivar, ela tá aqui na varanda, depois até mostro também pra vocês como que ela tá. E eu falei, mas eu não sei cuidar de planta tal, aí já vem a reprogramação mental, né? Eu não posso falar não sei. Eu nunca peguei uma planta pra cuidar assim, né? Sempre trabalhando fora e tudo. Aí eu falei, não, eu vou cuidar, porque é natureza, tudo, né? E eu vou cuidar e vou regar, pedi umas dicas pra minha outra tia que cuida de várias plantas. E ela falou, faz assim, tal, tal, tal. E aí eu comecei a regar e cuidar. E aí minha tia falou, conversa com ela e vai falando que ela vai brotar novamente. E aí quando eu olho, uns 15 dias regando, sai um brotinho assim, uma folhinha. Então eu vi que ali havia vida, apesar dela ter ficado toda seca e os dois galhos, as duas hastes, né, cheia de flores, ficou toda seca, eu pude ver ali aquela folhinha brotando. Se ela está brotando, é porque ela tem vida, né? E a minha tia falou assim, se ela gostar do lugar onde você colocou, geralmente uma sombra, onde bate bastante ar, onde bate o sol, mas assim, fraco, o raio do sol, não muito diretamente nela, se ela gostar do lugar, ela vai te falar. Ela vai começar a florescer ali e vai te falar. E aí quando eu vi essa flor, essa folha brotando do meio dela, eu fiquei tão contente porque eu falei, ali há vida, ali há esperança, ali vai ter novamente a flor azul, ela vai brotar novamente. E aí essa folhinha que era tão miudinha assim do meio do broto, ela já brotou, já está empurrando as folhas maiores, né? Que a orquídea tem aquelas folhonas assim, e elas vão caindo, né? Inclusive essa que tava por cima dela assim, o brotinho foi brotando e tá empurrando ela, empurrando, e ela já tá indo assim, porque esse brotinho tá crescendo, tá a coisa mais linda. E do pé desse brotinho que já cresceu, inclusive já empurrou a outra folha, tem um outro brotinho. Então você vê que ali tem essa perspectiva
de brotar novamente. E assim é o nosso Deus com a gente, né? Esse cuidado que ele tem, esses detalhes dele falar, continua, eu estou aqui, eu estou do seu lado. Assim como essa planta brota, ali existe vida, em você existe vida, em você existe esperança. Cultiva isso dentro de você e comece a agradecer mais, a ser grato, a praticar a gratitude, né? A atitude de ser grato, porque você vai começar a ver Deus desde as cirurgias mais complexas até uma balinha que você gosta. E eu tenho várias experiências com Deus, várias experiências maravilhosas. Se eu trago aqui para vocês, como eu falei, é por conta de vivência. Eu não posso falar daquilo que eu não vivi. Eu não posso dar exemplos e te ajudar a chegar onde eu cheguei se eu não passei. Eu só posso te mentorar e te ajudar se eu trilhei aquele caminho. Então eu vou te falar, olha, tem este caminho, tem este caminho. Eu tentei por aqui, quebrei a cara, não deu. Eu tentei por esse, deu certo. Vem comigo, que aqui é o caminho. Então esse é o nosso papel, esse é o meu papel aqui como mentora, como treinadora, para te auxiliar nessa trajetória de vida, tá bom? Então, nos estendemos um pouquinho mais, mas foi muito importante que você leia e releia, você vê como um versículo você consegue tirar tantas lições, que você realmente tenha essa perspectiva, esse sentido de se achegar mais a Deus, se achegar do seu lado espiritual, se conectar, né? Busque essa conexão, leia mais a palavra, medite, vem aqui na live, escuta novamente, anota, né? Depois eu coloco lá no YouTube, vai ficar um tempo no YouTube, depois eu vou tirar, porque vai fazer parte do nosso curso, né? Que a gente tem o acompanhamento, então ela fica um tempo lá no ar, depois ela fica exclusiva para o curso. Mas ainda estão todas no ar, aproveita, assiste, retém essa mensagem, porque Deus vai te abençoar grandemente, com certeza, tá bom? Então um grande beijo para vocês e até amanhã.